Vamos lá. Então, o capítulo de hoje, né, a gente vai entrar em passes magnéticos, bem na forma dos tratamentos. Agora nós vamos ter quem trabalha com passe magnético, né, a Clarinha, a Sandra, a Sheila, né, o seu José, pode trabalhar também, né, seu José? Ou já trabalha com passe magnético? Não, eu não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Quem sabe um dia. Mas vai trabalhar. Agora com a consciência muito clara do que vai ser o passe magnético, de como ele ascende ao perispírito, tá? É um capítulo muito esclarecedor, mas que vem de encontro com tudo que ele já falou em meados do livro aí para trás, tá? Então começa com aquela pergunta clássica, né, e muito inteligente, né? Como podemos encarar os passes magnéticos no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? Olha só, ou seja, nossa medicina, por enquanto, ela está engatinhando. Medicina humana, olha só, ou seja, nossa medicina, por enquanto, ela está engatinhando, está indo de encontro à espiritualidade. Tá? Eu falo espiritualidade, não espiritismo. Só um minutinho, por favor. Você pode me dizer o capítulo? Eu estou perdida aqui. É o capítulo 15. Nossa, eu tô lá na frente, tá bom. PDF é tá. Página 18. Tá, encontrei. Obrigada. O capítulo são passes magnéticos. Achou? Tranquilo, né? Então tá bom. Então ele pede essa colaboração aí, né? De como a gente pode encarar do âmbito espiritual o passe magnético, mas do ponto de vista da medicina humana, que está engatinhando ainda, né? Aí ele fala o seguinte, ó: o fluido magnético é controlado por força mental através da vontade e o corpo, o veículo de manifestação do espírito, em graduações evolutivas diferentes. Então, assim, ó, o fluido magnético que controla o corpo através da vontade. Eu gosto muito de enfatizar vontade e querer, porque naturalmente a energia vai através desse ponto fundamental. Então, a gente desprende do corpo na hora da nossa vigília, do sono, e vai aonde o nosso coração está, ou seja, a nossa vontade. Né? Durante os passes, a gente pode perceber que, assim, eu não vou falar melhores médios, porque os médios que são menos enganados é aqueles que se destacam um pouco, né? Aqueles que pensam muito no próximo e têm a caridade no coração pura, eles querem o bem, o próximo. Então a energia flui muito mais. Então, assim, por que existe uma iniciação para as pessoas que dão passe? Para ela poder entender a caridade e sentir a caridade. Que é através de uma oração mental que ele pode fazer dando passe magnético, esse passe ele se multiplica com essa oração, porque é a oração para o próximo, para o bem-querer, para estabilizar. E ele vai comentar essa energia magnética que eflui. Tá? Aí ele continua, ó. Em esferas de entendimento do corpo, no campo celular, olha que legal. Hemisfério visível ou somático, esse é o corpo material. Tá? Ele tem em âmbito o comboio fisiológico da histologia. Quando ele fala comboio fisiológico, ele está falando do agregado de bilhões de células. Quando ele fala em histológico, ele está falando de tecidos do corpo humano, que a gente tem uma definição em níveis de organizações biológicas, né? Célula, uma reunião de células forma um tecido. Então, uma reunião de tecidos forma um órgão. Uma reunião de órgãos forma um sistema. E essa reunião de sistema vai formar o corpo humano. Então, começa da célula. Olha que interessante. Então, por isso que ele coloca lá, ó, bem no início, o fluido magnético é controlado por força mental através da vontade. E o corpo, o veículo de manifestação. Ou seja, vai para a célula, se manifesta no tecido, no órgão, no sistema, e o corpo como um conjunto disso tudo. Tá? E também se manifesta na parte do hemisfério invisível, que eles chamam, ou psicossomático,
como André Luiz fala. Encontra-se o perispírito, onde preside todas as formações do cosmo físico. Eu enfatizei bem essa frase, porque assim, ó, encontra-se o perispírito na parte invisível, na parte do psicossoma, tá? Onde preside todas as formações do cosmo físico. Ou seja, é no perispírito que se inicia tudo. É do perispírito que a influência dele, como nós vimos anteriormente, influencia a formação do embrião. Se o perispírito traz com ele uma marca do passado, de algum resgate, ele vai influenciar as células daquela região do perispírito para poder trazer o problema, para poder ocorrer o resgate. Começa as coisas a fazer sentido, né? Olha que legal. E aí ele continua. Se observa o corpo contendo órgãos diferentes, com funções diferentes para o mesmo fim, mas em sintonia de ação com milhões de células com funções específicas. Só para a gente entender e colocar de forma prática, né? Vamos imaginar uma fábrica. Vamos colocar lá a Cultrale, por exemplo, aqui da Araraquara, né? A Cultrale, então, ela vai moer a laranja, né? Para poder extrair o suco. Então, o objetivo dela é extrair o suco concentrado. Esse é o objetivo da fábrica. Quantos setores tem na fábrica para isso tudo acontecer? Nossa, são vários. Quantas pessoas tem em cada setor para fazer com que a fábrica caminhe e tenha esse objetivo final, que é o produto suco concentrado? Quantas máquinas são manuseadas e manipuladas por esses funcionários para que cada setor funcione e essa fábrica desenvolva o seu produto final? Vocês estão entendendo? Então, assim, tudo vai depender de uma multidão, mas com o mesmo objetivo. Cada um de forma diferente, contribuindo para um objetivo final. Esse é o nosso corpo. Tá? A gente pega mais de 27 trilhões de células, cada uma com funções aí semelhantes e diferentes, bem diferentes, mas com o mesmo objetivo. Manter reações químicas que possam fazer o nosso corpo ser viável à vida, influenciado pelo nosso perispírito e corpo mental. Tá? Ficou difícil? Tá tranquilo? Então tá bom. E aí agora que fica bem mais interessante, né, para a área de biológicas. Olha só. O sangue no corpo é o conjunto circulante no psicossoma das energias mentais que, através da respiração, está ligado intimamente ao sistema nervoso, em comunicação com as células e os órgãos. Nossa, isso aqui foi muito forte. Por quê? Ele diz o seguinte, que o sangue, ele vai veicular as energias que circulam o corpo e que as células precisam. Mas de onde vem essa energia? Da respiração. Aí quando a gente fala assim, né, biologicamente falando, né, Rodrigo, a gente que já estudou a biologia a fundo, a respiração celular a gente tem que comer, então tem que ter o açúcar mais o oxigênio para gerar energia para o corpo, né? E aí o livro nos surpreende, né? Fala o seguinte, eu vejo, depois de todo o processo de respiração celular aeróbia, você tem 3 conjuntos de processos onde o oxigênio ele age na última reação química. É brincadeira, são mais de 300 reações químicas, mas o oxigênio se liga na última reação química. E a gente fala que que o oxigênio ele é vital para o corpo, que é ele que nos traz a respiração. Leve engano, né? Ele só estabiliza. Mas de onde vem toda essa energia? Do prana. Lembra que a gente já estudou isso lá para trás? Sim, sim. Né? Que os hindus chamam de prana. Então, se a gente puxar o ar atmosférico, segurar alguns instantes no pulmão e soltar, fazendo isso várias vezes por dia, a gente vai se sentir muito mais ativo.
porque nós estamos captando prana do ar, a energia do ar. Olha que interessante. Então, as pessoas mais velhas têm isso muito mais em mente, principalmente as que são mais evoluídas espiritualmente. E a gente repara como a alimentação diminui. A alimentação da pessoa diminui bastante. Ela come muito pouco, mas tem energia. Eu vejo minha filha, come mal para burro. Mal para burro, ela come muito mal. Mas ela tem energia. Por exemplo, ela não dormiu. Ela acordou, acho que era 8h30, 9 horas. Não dormiu até agora. Ela vai até as 10, 10h30 acordada. E naquela 320 volts, né? Que dá até uma angústia de ver. É a molecada que tá pegando prana muito mais eficiente que nós. Nossa né? Senhora. Tem mais. Então, assim, continuando, né? Olha que interessante, vai entrar agora nos chakras. Nos centros vitais do perispírito, temos o eritrônio. Eu senti uma situação diferente, que já eu comento. Ó. Nos centros vitais, o perispírito, temos o eritrônio, leucocitônio e o trombônio, que no sistema retículo endotelial e nos gânglios linfáticos nasce o plasma e as células sanguíneas. Parou, vamos voltar. Eritrônio, leucocitônio e trombônio não são células sanguíneas. São, vamos falar assim, pontos de surgimento vamos falar assim, de evolução dessas células no corpo. Quando ele coloca nos centros vitais, nos chakras, que ele até comenta, né? Os chakras, assim, nós não temos nomenclatura terrena para definir esse tipo de situação, mas aí ele comenta. Nos centros vitais do perispírito, temos o eritrônio, o leucocitônio e o trombônio, ou seja, são 3 elementos energéticos de formação de células sanguíneas. Tá? Que no sistema retículo endotelial, o que é isso? Vasos sanguíneos. Tá bom? Vasos sanguíneos. E nos gânglios linfáticos, outros vasos, mas que não são sanguíneos, são de linfas, que passam pelo corpo inteiro. Então, são condutos transportadores de substâncias. Tá? Nasce o plasma e as células sanguíneas. Olha que legal. Então, você tem elemento que ativa a formação dessas células sanguíneas materialmente, né? E aí ele comenta, sanguíneas que são hemácias, leucócitos e trombócitos. Trombócitos são as plaquetas. Por isso que ele deu o nome, eritrônio, os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Leucocitônio, são os leucócitos, que são células brancas, os glóbulos brancos. E os trombônios, que são os trombócitos, que são as plaquetas. É outra variação de nomes aí para a mesma coisa, tá? Aí ele continua com uma série de nomes celulares, ó. Macrófago, célula de defesa, importantíssima para o corpo. É o primeiro combate tanto às células defeituosas quanto a agentes invasores, tá? E linfócitos. Linfócitos são células que vão criar memória imunológica para o nosso corpo. A se dividirem em trabalhos incessantes, desde a formação do baço e da medula óssea, no fígado e nos gânglios, até o estroma dos órgãos. Estroma é o líquido que complementa o órgão entre as suas células. Então, por exemplo, nós temos o fígado, né? Triangular ali, né? Meio quadrado triangular. Entre as suas células hepáticas, né? Você tem um líquido que a gente chama de estroma. Estroma hepático. Ali você tem reações químicas que dão funções, mais de 100 funções para o fígado. Tá? Então, o que ele quer dizer é isso. Ou seja, a formação do sangue vem dos centros vitais específicos para formar o sangue. Olha que maravilha. Interessante. Aqui deu
Deu uma arrepiada aqui. Para quem gosta de biologia, deu uma arrepiada. Aí, eu até modifiquei a cor da minha anotação, porque isso aqui eu achei extremamente importante. Reconhecendo o fluido magnético que influenciam as criaturas reciprocamente, com muita amplitude e eficiência, atuará nas células orgânicas. Olha só, o passe magnético vai atuar nas células orgânicas. Porque quem que produziu essas células? Quem que deu start? Aqueles centros de energia, tá? Dos chakras. Por isso que faz tanta diferença o passe magnético. Principalmente nos tecidos e no sangue, mantendo o nível satisfatório de produção de substâncias úteis e imunológicas, de ordem automáticas da consciência profunda. Meu Deus do céu. É muito importante. Porém, eu vejo que a importância ela só se agrega definitivamente quando o assistido toma isso como consciência. Senão não adianta. Tá? Não dá para transpor o livre-arbítrio dele, né? Jogar a goela abaixo. É um Exatamente. limite, né? Exatamente. Eu vou citar um exemplo. Quando eu trabalhava com a Clarinha, lá no centro, nós ficávamos, às vezes, na mesma sala, às vezes em salas separadas, mas nós atendíamos as mesmas pessoas, às vezes, né? E tinha um senhor em depressão. E ele ficou, se eu não me engano, acho que quase 2 anos. E aí, de repente, teve uma melhora significativa. E depois ele comentou que ele entendeu o significado de tudo aquilo, a importância do passe, a importância de entender o evangelho, a importância de mudar internamente. Quando ele entendeu, o tratamento dele decolou. Ele melhorou 100%. Decolou. Sabe? 2 anos. Então, assim, dá pra gente... E como era esse passe? Como era esse passe para depressão? Era o concentrador? Olha, a gente fazia a limpeza atrás, na frente, e aí só harmonizava os chakras. Acabou. Tá. Sem concentrar. Sem concentrar. Só os longitudinais. Sem concentrar. Sim. Tirava, né? Aí depois Isso. reorganizava os chakras longitudinal. Isso. Exatamente. Porque o depressivo, ele não pode tomar um passe concentrador no Isso chakra mesmo. coronário dele aqui, porque se eu concentrar, ele vai ficar pior. Ele Sim. vai ficar pior. Ele usa a energia Então, para são os manter... longitudinais mesmo e rápidos, de preferência muito rápidos, né? Porque o chakra esplênico dele, que é o chakra que fica em cima do baço aqui, do lado esquerdo, né? Ele concentra energia. Ele rouba a energia dos outros chakras. Quando ele está com algum distúrbio, ele rouba a energia dos chakras de baixo, os inferiores, depois os medianos e depois os superiores. A hora que ele pega aqui os superiores é quando a pessoa quer se suicidar, né? Que a pessoa perde totalmente. Então, é muito importante saber isso. Você vai trabalhar com os passes, mas você tem que ter técnica. Porque se você fizer a técnica errada, você vai prejudicar ao invés de você acertar a situação dele. Olha só, é por isso que assim... Eu concordo contigo, Sandra, concordo. Foi? Concordo Né? plenamente com você. A gente, inclusive, no nosso centro, a Casa do Jardim, a gente segue um protocolo que pega aqui o chakra esplênico, você vem e faz uns transversais cruzados, sabe? Assim, transversais cruzados, nesse chakra esplênico, para você dar uma aliviada nele, para você dar uma limpada nele, espalhando, né? A energia que está concentrada nele. Porque se você der um passe que você concentrou aqui, ou qualquer lugar que você concentre num depressivo, você leva ele à loucura, você leva ele ao suicídio,
Ele não sai dessa, não. E a gente é responsável. Bom, é bom a gente sempre estar trocando esses figurinhas de experiências, né? De repente, algo mais eficiente, ele vai ajudar, né? Uhum. Mas, enfim, aí ele continua porque aqui, os né? nossos fluidos, porque assim, o que é o magnetismo? É o seu fluido agindo sobre um corpo, né? Você está agindo. Se você arrastar, você está arrastando energia. Se você concentrar, você está concentrando energia. Se você dispersar, você está espalhando energia. Então, a sua mão é um instrumento. Sua mão é um instrumento de ou propagação ou concentração desses fluidos, né? A gente é responsável por isso. Então, fala assim, se eu fizer errado, a espiritualidade corrige. Ótimo, a espiritualidade corrige. Mas eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ter a minha responsabilidade, estudar, né? Não dá para jogar tudo nas costas da espiritualidade, né? Para eu não precisar que a espiritualidade fique o tempo todo ali me corrigindo, né? Então, a gente tem que mas a gente tem que correr atrás também. Correr atrás, aprender, né? Bem isso. Mas ele vai comentar bem isso aqui, viu, Sandra? Que você acabou de falar de espalhar e de uma energia sobrepor a outra. Quer ver? Ó, toda queda moral opera lesões no psicossoma ou perispírito a refletir em desarmonia no corpo. Olha só, queda moral, né? A dor é o alerta de socorro do corpo ou da alma, que necessita de alívio ou cura. Só que essa cura e esse alívio depende do querer da pessoa também. Aquela situação que eu comentei há um tempo atrás, né, com vocês aqui, de tentar ajudar uma pessoa, não foi eficiente porque, por mais que a pessoa falava da boca para fora que queria ajuda, na verdade ela não se mexia para melhorar. E eu comecei a perceber, tanto pelo comportamento como por algumas intuições, né, que a coisa não vai andar. Porque a pessoa... É duro falar isso. É duro falar, mas a gente sabe que nós temos uma caminhada de dor muito grande de aprendizado. A gente leva a dor como uma forma ruim. Mas a dor é a melhor escola para marcar o espírito, né? O espírito aprender. Mas eu percebi que a pessoa precisa, assim, por ela, como ela não quer se mexer, ela vai precisar sofrer mais um pouco para ela poder aceitar ajuda e ela querer ela buscar essa ajuda de qualquer forma, para fazer acontecer literalmente. Porque o livre-arbítrio dela foi assim, ó, eu quero sua ajuda. Então tá, vamos lá, vamos assistir uma palestra, vamos fazer uma coisa. Ah, mas a palestra tem 40 minutos. Sim. Ah, mas precisa fazer, mas tem que fazer isso mesmo? Minha filha, você quer ajuda? Você quer deitar e virar milagre? Não existe milagre. O milagre acontece por aquele que é curado. Ele vai fazer o milagre, não outras pessoas. Sim. Né? Quando eu trabalho com os meus assistidos, é assim, eu faço a minha parte, mas ele também tem que fazer a dele. Exatamente. Ele tem que tomar água, que eu magnetizo, ele tem que estar ali naquele horário, quietinho, que é quando eu vou fazer a magnetização nele. Por quê? Se eu estou aqui magnetizando, pensando nele, e ele está lá, entendeu? Não estou nem aí, é lógico que não vai chegar. Não vai chegar, né? Então... Aí fala assim, ó, o passe ajusta a vontade no bem sobre a vontade enfraquecida do assistido. Eu coloquei assistido aí que não estava, tá? Como está falando de passe, está falando de médium e assistido. Né? Fazendo ajuste na confiança natural das células, recompondo o equilíbrio esperado, ou seja, as células, como diz o André Luiz, são animáculos animáculos centesimais domesticáveis. Ou seja, eles estão ali, eles têm vida própria, têm esse metabolismo próprio, mas o conjunto faz o corpo acontecer a vivência, certo? A vivência não, desculpa. A vida em conjunto com o perispírito.
e o corpo mental. Porém, ele é domesticável. Se você manda uma energia negativa no corpo o tempo todo, ele vai reagir como? Negativamente. Muitas vezes não vai querer essa energia tão forte que é negativa e vai se dispersar, saindo desse equilíbrio do corpo, podendo virar um tumor. O que é o tumor? É simplesmente metabolismo alterado de umas células que se multiplicam e foge do padrão natural. Entende? Olha só. É um tumor, benigno ou maligno. O maligno já começa a se desprender. Né? E interessante que o câncer, quando ele desprende de uma parte, vira metástase, né? Ele vai para uma outra ponta, e aquela ponta que está lá começa a ser influenciada pelas células que estão ali. Como assim? Entende? Então, energeticamente, está influenciando. Né? É. E olha o papel do magnetizador num tumor. Ele vai concentrar naquele tumor com a mentalização que ele está destruindo esse tumor. E ele consegue agir nessa célula. E ele consegue destruir esse tumor. Sabe? Tem uma técnica que chama encapsulamento, a gente encapsula esse tumor, concentra nele, mentalizando, plasmando, né, a ideia de que ele vai desaparecer, e ele desaparece. Um tumor, um cisto, a gente consegue fazer isso. Olha o poder da nossa mente e do nosso né? Como diz Jesus, né? Vós sois deuses também. Uhum. Só precisa de consciência moral, né? Para poder fazer possível. Tudo que eu fiz e muito mais. Muito Verdade? mais. Olha só. Aí ele continua aqui, ó. Orar ao nosso favor é atrair as formas divinas para a restauração. E orar pelos outros ou ajudar magneticamente a disposição dos espíritos que realmente querem servir, independentemente da sua faixa, né, vibratória. Aí a gente entra na questão da Umbanda, né? Espíritos que têm uma energia, vamos falar assim, mais grosseira, mas estão querendo ajudar, consegue esse auxílio também. Olha que interessante. E aí começa um aprendizado de ambos os lados. Tanto do espírito em evolução, que está querendo ajudar, que está se modificando internamente, quanto daquele que está sendo ajudado. Né? Se for médium e entidade que está tendo uma afinidade, se o médium estudar, a entidade vai estar junto, também vai crescer mentalmente e também pelos estudos, de ambos os lados. Né? A Débora conta uma história que ela foi da Umbanda, né? Então ela disse que quando ela recebia lá a cabocla dela, sei lá o que dela, ela pedia pinga, ela pedia cigarro. Aí, conforme a Débora foi educando a entidade parou de pedir tudo isso. Exatamente. Porque não vê necessidade, não vê influência, porque já mentalmente já teve uma consciência maior. Né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Onde eu parei? Tá. A disposição dos espíritos que realmente querem servir ajudará no auto-reajustamento, mas não nos esqueçamos que seja dado a cada um segundo as suas obras. Olha só. A necessidade do merecimento, então, né? Aí ele traz uma questão aqui que eu achei muito pertinente. Qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? Qual a velocidade? Da luz, do som, que é alguns quilômetros por hora? E não falou. A velocidade de uma partícula de pensamento sem base humana de estudos. Qual que será que é a velocidade do pensamento? A gente pode fazer um teste. Quer ver? Eu brinco com meus alunos assim, ó, eu vou falar uma palavra e naturalmente você vai ver a palavra na sua cabeça, quer ver? Maçã. Eu comecei a falar a palavra, a maçã já estava na sua mente. Essa é a velocidade do pensamento. Não é verdade? Sim. Eu tenho uma amiga no Japão e às vezes quando ela começa a pensar em mandar mensagem, vem a imagem na mente dela. Aquele dia ela manda mensagem.
É incrível, é engraçado. Aquele dia ela manda mensagem. É incrível. Bem legal. Sabe que pelo chakra frontal, Flaubert, a gente pode mandar um comando lá para a hipófise ou lá para o hipotálamo, a gente manda o comando mental e desejando o que você quer no momento. Por exemplo, se eu pegar aqui a hipófise, ou por aqui, né? Estou aqui com a mão aqui ou a mão aqui. E aqui a glândula tireoide, eu posso programar, por exemplo, para a hipófise produzir endorfina para o corpo. Olha, isso aí é excelente para depressão. Vitamina D tão necessária, entendeu? Então, olha quanta coisa que a gente pode fazer. Estou olhando aqui porque eu estou com uma visita de uma borboletinha aqui no meu quarto. Bom, Menos mal. Menos mal. A borboletinha que eu estou vendo, né? Que eu tô vendo. É que nem eu disse, no começo do estudo o arrepio foi grande, mas agora o calor está intenso, viu? O calor Então... eu estou com o ventilador na minha cara aqui, mas está intenso. Bom, aí a gente vai para o capítulo 36, que é pequenininho, depois eu vou ler o capítulo 37, tá? Ele é um pouquinho longo, mas vai ser importante, ó. Capítulo 36, determinação do sexo. Gera polêmica? Gera, mas a gente vai entender o porquê. Olha que interessante. Como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação do sexo no início da gestação? Eu quero uma menina. Então eu vou fazer o médico colocar uma menina no útero para gestar. E aí, será que vai dar certo? Olha lá. Seria possível, pois no embrião o embrião há bissexualidade. O embrião há bissexualidade, definida durante o início da sua formação. Contudo, traria consequências imprevisíveis na organização moral, pois a mudança do sexo ocorre no corpo físico apenas, e não no espírito. Entende? Por isso que nós temos ali a bissexualidade, a homossexualidade. É necessário passar pela homossexualidade, não por um castigo, mas por um aprendizado, né, de entender, de repente, foi muito homofóbico no passado e agora voltou para poder entender o lado, como seria sentir isso, né? Foi bem legal, bem pertinente. Você vê como os homossexuais, eles são ligados à mãe, né? Principalmente antigamente, as mães entendiam, os pais expulsavam de casa, né? E as mães ficavam chorando, né? Porque... Então, olha como eles têm esse lado voltado para o lado da mulher, né? Para esse lado mais afetivo, para esse lado mais... Dependente da opção sexual, né? Tanto fala assim, como eu vou dizer, seja homem ou mulher, ou a opção sexual masculina ou feminina, não importa, do lado com a mãe mesmo, né? Ó, eu compartilhei a tela aqui para a gente começar a ler, tá? Deixa eu trazer para cá. Deu para ver as duas telinhas aí? Eu. Pronto. Olha lá. Opa, volta aí. Aqui. Pronto. Ó, desencarnação. Segura aí, força na peruca agora, hein? Todo mundo. O que ele vai trazer aqui são informações cruciais que nós devemos entender, que nós estamos caminhando no aprendizado sempre. E que a matéria é a melhor escola da fixação desse aprendizado moral. Então, nós devemos observar esse capítulo 17 como sendo um aprendizado para nossa, vou falar assim, para
como vou dizer, imortalidade. Que nós tenhamos esse olhar para a imortalidade e não apenas o aqui e agora. Tá bom? Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas, na maioria das vezes, vai entrar num âmbito bem delicado. Muitas vezes existem as frustradas, muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no alto do Criador. Frequentemente, através do suicídio, integralmente deliberado ou do próprio desregramento, aí seria indireto, né? Operamos em nossa alma desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura. Com plena desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, ou seja, da nossa consciência. Notadamente, naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético. Traduzindo, sistema encefálico, sistema glândula de secreção interna, são todas as glândulas endócrinas, ou seja, hormonais, principalmente a tireoide, tá? Organização emotiva, no caso do lado emocional, e sistema hematopoético de produção e sangue, tá? Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob o traumatismo para o qual não há termo correlato na diagnose terrestre. É muito além do que a gente imagina. Inacreditáveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa, senhoreiam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reiterá-la no plano carnal. Ou seja, existe julgamento mais simples, mais culposo, menos culposo, isso aí é diferente e particular para cada situação, tá? Quais enfermos graves em celas físicas de breve duração? Breve duração. Para que se reabilitem gradativamente com justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Ou seja, já passaram por essa situação e que estão ali para tentar ajudá-lo. E se não conseguiu nesta, na próxima pode ser que ajude mais ainda, né? Eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará mutualmente diátese hemorrágica, com perda considerável da protrombina do sangue, ou seja, perda da coagulação do sangue. A pessoa vai ter um distúrbio de coagulação. Naqueles que renascem para o tratamento de recuperação do corpo espiritual em distonia. O autoenvenenamento ocasionará, nas mesmas condições, deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas, correspondentes à medula vermelha, produção de sangue. Tá? Aí a gente entra em... como é que chama? Eu esqueci o nome. Anemia falciforme, tá? Que é a forma mais grave, 2/3 dos glóbulos vermelhos são comprometidos, ele não consegue transportar o sangue, tá? Sofrendo diversos efeitos colaterais.
tá bom? Conturbando o nascimento das hemácias, tanto em sua evolução intravascular, dentro dos vasos sanguíneos, dentro das sinusoides, como também na sua constituição extravascular, no retículo, ou seja, fora dos vasos sanguíneos, mas entre as células, tá? Gerando as distrofias congênitas do eritrônio, que vai formar as células do sangue, com hematopatias diversas. Os afogamentos, enforcamentos e identidade de circunstâncias impõem naqueles que os provocam os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fatores de RH, de modo geral, após a primeira gestação, permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, sintonizando-se com a posição mórbida da entidade reencarnante, ou seja, ela é magnetizada para destruir o sangue do bebê. Essa eritroblastose fetal que ele tá comentando agora. Os próprios anticorpos da mãe, como a gente comentou na aula passada, né? Na reunião passada, desculpa, acabando destruindo o sangue do bebê. Tá? Cadê aqui? Sintonizando-se com a posição mórbida da entidade reencarnante e se externerem na eritroblastose fetal, em suas várias expressões, e o voluntário esfalecimento do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e do raciocínio. Estabelece no veículo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral, a se revelarem nos doentes renascituros através da eclâmpsia e da tetania dos latentes, na hidrocefalia, da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epilética, da idiotia, do mongolismo e de várias morboses oriundas da insuficiência glandular. Ou seja, todos os distúrbios mais medianos e graves provocados por esse suicídio de grandes alturas, né? Claro que não relacionamos nessa sucinta apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio, aos quais muitas vezes se fazem seguidos em reencarnação posterior do infeliz, por lamentáveis reações, com morte acidental ou violenta na infância, traduzindo estação inevitável do ciclo do resgate. Inevitável. Tá? No que tange, porém, as moléstias mencionadas, surgem todas elas nos mais diferentes períodos, crestando a existência do veículo físico, via de regra, desde a vida em útero até os 18 e 20 anos de experiência. Recomeçante, e como vemos, são doenças secundárias. Portanto, a etiologia que lhes é própria reside na estrutura complexa da própria alma. Etiologia é o comportamento. Tá? Nós conseguimos notar isso nos mais diversos adolescentes que trazem um comportamento bem semelhante e que agravam doenças secundárias, como diz André Luiz agora. Tá bom? Urge ainda considerar que todos os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais. Os homens e as mulheres que corromperam os próprios centros genésios pela delinquência emotiva ou pelos crimes retirados do aborto provocado em existência do pretérito próximo, para que, servindo na condição de entidades e guardiãs de companheiros que também se conspurcaram perante a eterna justiça, se recuperem a seu turno, regenerando a si mesmo pelo amoroso devotamento com que lutam e choram, no amparo aos filhinhos condenados à morte, atormentados desde o berço.
Segundo observamos, do ponto às existências interrompidas, no alvorecer do corpo denso, raramente constituem balizas terminais de prova indispensável na senda humana, porque na maioria dos sucessos em que se evidenciam, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual, desequilibrado por nossos próprios excessos e inconsequências, compelindo-nos a reconhecer, como o apóstolo Paulo, que no nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoá-los, aprimorando a vida na exaltação constante a Deus. Casos de desencarnação, estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas e o corpo em estado comatoso, ou seja, está em coma, isso pode acontecer perfeitamente do ponto de vista da exteriorização do pensamento, porque céu e inferno, exprimido equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. Os espíritos encarnados que sofrem desequilíbrio mental de alta expressão voltam imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação? Isso nunca sucede, porquanto a perturbação dilatada exige a convalescência indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo e reajuste. Forte demais. Sim. Temos que nos preparar para desencarnar, né? Não vamos pensar no tema, mas temos que nos preparar, né? Bastante. Como eu disse, nós estamos num aprendizado constante e por muitos nós já passamos pela mesma situação. Com certeza. No passado, onde tirar a própria vida era motivo de orgulho em algumas culturas. Então, nós passamos por isso também. Ah, com certeza. Hoje, a nossa consciência nos teme, mas é necessário ter essa, ao meu ponto de vista, é necessário que o espírito passe por essa experiência. Por essa experiência, para poder evidenciar aprendizado, que esse aprendizado, independente do tempo, ele vai ser eterno. Né? Assim que o espírito constitui o aprendizado, ele pode sair desse aprendizado muito maior do que aquele que não passou por esse aprendizado ainda. Muito, 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 muito. Muito mais evoluído. Às vezes tem que esperar 200 anos, 300 anos para reencarnar mediante o aprendizado evoluído que ele obteve nesse processo. Então, assim, não vejo algo ruim, mas vejo como aprendizado grande, eficiente e muito corajoso, né? Porém, transgrede aí, né, as leis divinas, né? Se a gente tem medo do suicídio, se a gente sente um negócio ruim assim com o suicídio, certamente nós já nos suicidamos e sofremos as consequências. Por isso que a gente tem medo. Acho eu, não sei. Opinião minha. Toda vez que eu ouço um jovem se suicidou, eu fico muito mal. Eu fico muito mal. Porque a gente relembra o que nós provavelmente passamos numa situação semelhante. Sim, com certeza. Mas o tratamento, o sistema que acontece, o acolhimento, ele é muito grande, né? E aí pela própria espírito que provocou o ato, ele vai buscar esse reajuste da forma que permitem com que ele busque, né? Foi muito duro a leitura, né? Mas ele não complementou, como completou em outros livros também, dos tratamentos, né? E postura, como acontece lá em Memórias de um Suicida. Que o livro é maravilhoso.
né? Existem manicômios lá no astral também, né? Quer dizer, esses espíritos, provavelmente, eles vão para esse manicômio aí, né? Para serem Parece tratados. que, assim, segundo o livro, né, esse livro, no caso, Memórias de um Suicida, existe um hospital comandado por Maria de Nazaré, que acolhe todos para lá, em tratamento, né? Esse tratamento vai durar, assim, ó, alguns anos, ou algumas décadas, ou alguns séculos, depende de cada entidade, mas sempre muito bem amparados, né? E aí tem estudos, caravanas de aprendizado, e aí quando o espírito se sente à vontade para reencarnar e retomar o reajuste, é dado o livre-arbítrio, né? O que é impositivo são as formas muito graves, né, que ele colocou, as formas muito, muito, muito graves de ocorrer. Tem que voltar para receber o amor, começar a reinstaurar, né? De repente ocorre a morte precoce, para ele receber esse amor aos poucos e aí começar a se reestruturar. Santos Dumont era um suicida contumaz, né? Para reencarnar, eles se suicidar. Em várias situações ele suicidou-se, em muitas encarnações. E na última ele nasceu um menino, viveu até os 17 anos só para completar a última que ele se suicidou, como Santos Dumont mesmo. Não é isso que fala naquele livro lá, Asas de Ícaro, alguma coisa assim? Eu acho que... Não sei se foi aí que eu li, não. Foi. Sheila, tudo bem? Você tá bem? Tá bem, amor? Tá? Fica firme. São nossos aprendizados. É por isso que, assim, quando veio os estudos, já me veio isso à mente. Vamos pensar no infinito. Vamos pensar que todos nós estamos aprendendo, estamos em aprendizado, e nós vamos amparar de todas as formas. Fica tranquila. Fica tranquila. Aqui é uma passagem apenas. Nossa vida está do outro lado. Se a gente tiver que voltar inúmeras vezes para amparar, nós vamos voltar. E juntos ainda. Né? E juntos. A nossa Não família é um acaso que nós estamos todos nós aqui, nesse momento. É isso que Alguma coisa lá atrás nós fizemos juntos. Nossa família só tende a aumentar. É para Jesus cuidar de mais de 8 bilhões de encarnados e mais de 16 bilhões de desencarnados no planeta Terra. Imagina o quanto amor e como a família dele veio aumentando ao longo dos bilhões de anos que ele vem trazendo como carga evolutiva. Nós só estamos no começo. Se a Terra tem 3,4 bilhões de anos, não é isso? A Terra? Não, a Terra tem aproximadamente 4,3. 4,3. 4,3 bilhões. Quando foi criar a Terra, Jesus já era um espírito extremamente iluminado. Imagina quantos anos ele tem. Ele acompanhou a formação do sistema solar, que foi há 13,7 bilhões de anos atrás. Isso. Imagina quanto tempo de vida essa entidade, né? Esse fractal de Deus tem. Então, nós estamos apenas começando e vamos evoluir muito. Com certeza. É que a gente quer o imediatismo. Eu quero desencarnar, mas já quero estar um espírito puro. Não é por aí. Não é por aí. Está na teoria, né? Aquilo que nós viemos aqui para completar a teoria, disseminar a teoria, porque a prática ainda está por vir. Eu acredito. Ou seja, nós estamos aprendendo muito sobre o espírito perispírito para disseminar isso, para que numa próxima nós possamos atuar com essa carga muito maior. Entende? O senhor José falou, desculpa interromper, quer falar? Não pode, manda ver. Desse desespero de desencarnar quase evoluído demais, eu vejo muito isso muito nos espíritas, eu vejo isso, entendeu? Porque a gente acompanha as passagens de Jesus, né, todo o evangelho,
E a gente, não sei se é no inconsciente ou não, nós geramos uma autocobrança tão pesada que a gente se pune demais. Mas a gente quer ser Jesus já na próxima. É isso que eu sinto, principalmente nos espíritas ou nos reencarnacionistas. A gente está fazendo um projeto Jesus. Você não sente isso também? E a gente se cobra demais, né? E essa autopunição, ela é muito destrutiva. Aí a gente acaba desencarnando mal. Como diz o doutor Inácio, os que mais dão trabalho lá no plano espiritual são os espíritas. Sim. Esses sim dão trabalho. Vocês já leram o livro No Vale dos Espíritas? Sim. É bom, né? Quem não leu, legal. Fica uma dica para ler, porque eu acho que os espíritas, e eu estou falando como espírita, tá? Eu acho que a gente tem a pretensão de achar que a gente domina a área, desculpa usar um termo, mas é isso mesmo, nós dominamos a área, nós vamos desencarnar, nós vamos para um lugar bom. Nós não vamos, tá, gente? Nós não vamos. Eu queria contar essa novidade para vocês. Nossa, se a gente conseguir uma beiradinha, né, Sheila, para varrer quintal, a gente já tá. Servir um pouquinho d'água, limpar, né? O que os nossos irmãos eu tô igual. Eu tô feliz. Eu tô igual aquele expositor espírita, né? Me chama Nazareno Feitosa. Ele fala que quando ele desencarnar, ele quer chegar no plano espiritual com uma plaquinha lá no umbral, escrito assim, ó, trabalhador. Essa é boa. Por lá. Pra começar por lá, trabalhador. Eu tô igual. Nós espíritas, nós fomos, a maioria de nós, fomos aqueles católicos muito arraigados, né? Muito... aqueles reacionários mesmo, né? Espanha, Portugal, Alemanha, Áustria. Vamos queimar! Principalmente os dirigentes de centro espírita, né? Eles foram aqueles padres, aqueles cardeais, né? Ela é alto clero, né? Então, é por isso que muitas casas espíritas viram igrejas, né? Viram igrejas. Tem verdadeiras catedrais. Tem dogmas, né? Que não é para ter, né? Não precisa, né? Nós não precisamos desses dogmas. O espiritismo é uma ciência que ela tem que ser aberta. Ela tem que ser aberta para novos conhecimentos. Ela não pode ficar estagnada, né? E principalmente estagnada também no que o Kardec falou. Kardec falou em 1865, de lá para cá, quanta coisa, né? Quanta água passou debaixo da ponte. Então, tem gente que fica ali, Kardec, inclusive fala que eu sou espírita kardecista. Isso não existe, espírita kardecista, isso é espírita, né? O kardecista vem porque ele, como é que fala? Ele fez os 5 livros lá, ele fez o quê? Codificou, né? Ele codificou as informações que os espíritos trouxeram, né? Então, na verdade, o espiritismo vem dos espíritos, não vem do Kardec, né? Kardec só na realidade, o espiritismo não é nem uma religião, né? Nós somos somos espiritualistas. A gente fala, eu sou espírita, tudo bem, é uma forma de facilitar para quem a gente está conversando. Mas nós somos espiritualistas e não espíritas. Nós somos espíritas porque a gente vem da codificação do Kardec, né? A gente estuda lá a codificação do Kardec, então a gente fala que a gente é espírita, ou espiritista, né? Mas, na verdade, espírita, kardecista, isso não existe, né? Nós somos espiritualistas e espíritas. Eu acho que a gente tem que se guiar pela razão, né? A gente tem que se guiar pela razão. E o que a gente vê nos espíritas hoje? Muito pelo contrário. Tem espírita que fala que você tem que andar armado, né? Tem espírita que é a favor da pena de morte. O que ele aprendeu com o espiritismo? Nada. Kardec é totalmente ao contrário de tudo isso, né? Sim. Então, sei lá, a gente tem que ter uma linha de raciocínio, a gente tem que ter uma lógica. Se eu sou espírita, eu não posso ser a favor da pena de morte. Se eu sou espírita, eu não posso ser a favor que, né, como é que fala?
Aborto. Robô tem que arrancar a mão, né? Tem que cortar a mão. A gente Islamismo, pode pensar assim, de porque ter o entendimento como os espíritos nos passaram na codificação, de que tem o livre-arbítrio, e cabe cada um se reestruturar, né? Com o seu, como fala assim, com sua reforma íntima, né? E aí aí cabe a máxima, né, que foi falada por Sócrates, mas muito antes de Sócrates essa máxima já acontecia, né? Conhece a ti mesmo. Ou seja, quando você se conhece, você, sem máscaras, você conhece as suas fraquezas, você consegue lidar para não cair nas tentações, porque elas vão vir, né? E aí, como o Divaldo disse uma vez, só para a gente completar essa parte da nossa imperfeição moral, né? Essa necessidade de querer evoluir muito, de sair daqui da próxima Jesus, né? O Divaldo, ele me tranquilizou quando eu tinha essa necessidade antigamente. Ele falava o seguinte, isso é seu, você tem que trabalhar as suas imperfeições para que você melhore, mas se elas virão, você pode amenizar a situação. Vai vir? Vem, mas que não prejudique outras pessoas. a gente isso luta diária, né? É luta diária, isso me marcou demais. Gente. Isso me marcou demais, porque assim, me conheço, aprendi a me conhecer sem máscaras, assim, olhando para o espelho, eu sou isso mesmo. Então vamos começar a trabalhar em cima disso para que não volte ou volte menor na próxima reencarnação. Difícil. Então, assim, e é bom o pessoal isso, fala... porque você enxergou, né? E tem gente que não enxerga, não enxerga de jeito E tem gente que nenhum. fala assim, né, nas palestras. O palestrante é fácil falar, né, porque assim, estuda, ele já é evoluído. Não é evoluído. A palestra a gente ouve quantas vezes? Tem gente que ouve a minha palestra uma vez. Eu ouço todas as vezes. Ou seja, o ensinamento é para mim. E outra, você teve que sentar, pegar o livro, trabalhar em cima. Então, isso é uma coisa que talvez você estivesse buscando para evoluir. Então, primeiro você fez para você, depois você fez para ensinar. Exatamente. E aí as pessoas pensam assim, nossa, reforma moral é fácil para quem dá palestra. Gente... Não tem nada a ver. Não, porque assim, ó, ninguém entra no quarto ou na mente de ninguém no momento de dormir. Ninguém só Deus e os espíritos veem, de repente, as lágrimas escorrendo de uma imperfeição que dói e que você está lutando contra. Isso é muito forte, entende? Então, assim, ninguém vê. Então, quando a gente aparenta, a gente é descortinado no momento que a gente se entende solitário, que não está. Sim. Entendeu? Mas quando a gente se entende imperfeitos em posição de aprendizado, esse fardo fica leve. Entende? Mas que dói. Dói Você vê como que a gente se decepciona quando a gente entra no centro espírita, né? Porque a gente chega lá achando que todo mundo é perfeito, está muito perto da perfeição. Né? E a gente chega lá e vê que não tem nada a ver. Eu acho que é o contrário, sabe, Sandra? Eu acho que os imperfeitos se encontram ali para tentar se ajustar. É um lugar qualquer, como qualquer outro. Né? Tem gente com todas as imperfeições. Quer ver uma coisa muito interessante que eu vi uma vez, até falo em algumas palestras, principalmente palestra quando é para médiums, né? Te fala assim, quando você vai fazer um trabalho, você vai olhar para si ou ao seu redor? Tem até uma história que Emmanuel conta, né? Que fala que tem uma pessoa que queria sair de um centro, porque acontecia muito bafafá, muita coisa. Aí o mentor chegou para ele e falou assim, tudo bem, você vai sair do centro porque você quer, mas antes de sair, faz o seguinte, pega um copo de água, enche até o final dele, né? Fica totalmente cheio, e dá uma volta por fora do centro espírita e depois por dentro de todo o centro, mas não deixa derramar uma gota de água. Aí ele foi, se concentrou no copo, foi e tal, voltou.
Quando ele chegou na sala para conversar com o mentor de novo, ele falou, e aí, conseguiu? Não, eu consegui. Derrubou água? Não. Então tá, nesse trajeto que você teve, você viu a fofoca? Não. Você viu fulano falando mal de alguém? Não. Você viu fulano fazer técnica diferente da sua que você não gostou? Não. Então tá, continua fazendo o seu trabalho, prestando atenção em você e não ao seu redor. Porque qualquer centro que a gente vai encontrar as mesmas Tudo! coisas. Que a gente está ali imperfeito para poder organizar e evoluir. É isso mesmo. Bem por aí, né? Vamos chegando ao finalzinho, que hoje foi forte, né? Foi. Mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Não é verdade?